Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa, sua família de uma maneira poderosa, de uma maneira muito especial. Mais uma leitura da palavra de Deus, mais um dia de nós buscarmos conhecimento e crescimento através da palavra revelada do Espírito de Deus. Eu sou o Bispo Gilmar, seu professor da escola de curso, e também estou aqui para juntos aprendermos segredos espirituais através da palavra de Deus, a leitura bíblica. E eu quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal a inscrever-se no meu canal. Aqui embaixo está escrito inscrever-se, clica aí para você se inscrever, dê um joinha, clica no sininho, ao abrir, vai clicar em todas, para que todas as vezes que o bispo estiver ao vivo, o próprio YouTube vai notificar você, para você não perder nenhuma oração, nenhuma mensagem, ainda mais que nós estamos no propósito, neste ano, de estudar a Bíblia Sagrada. Todos os dias estamos tendo comunhão com a palavra de Deus. E estou também lendo através da Bíblia do Capelão, a Bíblia personalizada da Conaeb. Se você não tem a Bíblia do Capelão da Conaeb, aqui tem o QR Code, que é da escola. Lá na escola também tem o WhatsApp, tem a leitura bíblica, só que lá na escola o bispo está dando a leitura bíblica na ordem cronológica da Bíblia, através para os alunos, para as pessoas que têm feito curso na nossa plataforma. Então lá o bispo está dando a Bíblia na ordem cronológica. Bom, os livros em ordem cronológica da Bíblia Sagrada. Então nós vamos estudar lá o estudo mais profundo, o estudo para você ter mais conhecimento, para você buscar conhecimento espiritual. Bom, então aí através da Bíblia Sagrada na plataforma da Bíblia, na ordem cronológica. Quer dizer, lá nós fala lá sobre a cronologia de Gênesis, né? Não sei se está dando para você ver aí, está dando para ver um pouquinho de cronologia de Gênesis, nós fazemos lá, né? 1600 e 500, cultura mais antiga conhecida na Mesopotâmia. Aí vem Noé, a Torre de Babel foi 4.800, 3.100 foi o início da dinastia egípcia. Aí vem o nascimento de Abraão, 2.165. Então lá eu dou o estudo lá na plataforma da escola, tá bom? Na ordem cronológica da Bíblia Sagrada. Vamos então nos preparar para a leitura de hoje? Então vamos nos preparar fazendo oração. Querido Deus maravilhoso, eterno Pai, nos prepara para a leitura da Tua palavra, para buscarmos conhecimento, crescimento espiritual através da palavra revelada. Pois eu coloco a vida de todos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém. Que seja bem-vindo a essa jornada da leitura da palavra de Deus. Nós vamos na leitura de hoje. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa jornada de paz, né? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, possa abençoar você de uma maneira poderosa. Mais um devocional, mais um dia de comunhão através da palavra de Deus. E hoje nós vamos celebrarmos que Deus, Ele cumpre fielmente todas as suas promessas. É isso mesmo. Deus, Ele cumpre todas as suas promessas. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpre na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. E hoje nós vamos falar sobre que Deus não abandona os seus. Ele luta
por aqueles que nele confiam. Hoje nós vamos ler no livro de Êxodo capítulo 8, 9 e 10. Deus luta pelo seu povo. Isto mesmo, Deus luta pelo seu povo. Vamos falar também sobre corações endurecidos atrasa a libertação. Então, para Deus lutar pelo povo, ele sabe da forma de agir. E foi assim que ele agiu lá no Egito. Então vamos à nossa jornada da leitura da palavra do nosso Deus. Você que tem acompanhado a leitura, essa é a ordem literária que nós estamos estudando. Para os alunos da escola Conaeb, o bispo tem dado um estudo na ordem cronológica. Isso lá na escola Conaeb. Então vamos à nossa jornada de fé de hoje. Êxodo capítulo 8 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos. Eram os sinais. Deus falava com Moisés, Moisés obedecia, Deus endureceu o coração de Faraó e Deus vinha então com os sinais. Com os sinais. Deus é Deus, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Versículo 2: Mas se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, as tuas amassadeiras. Quer dizer, tudo que é lugar, ia aparecer rãs. Sim, as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão: Estender a tua mão com a vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os lagos, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Arão, pois, estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E chamou, pois, Faraó a Moisés e a Arão, e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifício ao Senhor. Respondeu Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que fique somente no rio? Disse Faraó: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. As rãs, pois, se apartarão de ti e das tuas casas, dos seus servos, do teu povo, ficarão somente rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinham trazido sobre Faraó. O Senhor, pois, fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-nas em montes, e a terra cheirou mal. Mas vendo Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão: Estenda a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E assim fizeram. Arão estendeu a sua mão com a vara e feriu o pó da terra, e houve piolhos nos homens
dos animais, todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Também os magos fizeram assim, com seus encantamentos, para produzirem piolhos. Mas não puderam, e havia piolhos nos homens e nos animais. Então disseram os magos a Faraó, isto é, o dedo de Deus. Até os magos, até aqueles falaram, isso é a mão de Deus, é o dedo de Deus. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. E eis que ele sairá às águas. E diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxame de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, sobre o teu povo. E nas tuas casas e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, bem como a terra em que eles estiverem. Mas naquele dia separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este milagre. Quer dizer, esse sinal. Por isso que é importante ter vida com Deus. Deixa eu só falar um pouquinho aqui, porque é uma separação de quem é filho de Deus e de quem não é. De quem serve a Deus e daquele que não o serve. Quem tem vida com Deus, aliança com Deus, Deus tem compromisso com eles. Versículo 24. O Senhor, pois, assim fez. Entraram grandes enxames de mosca na casa de Faraó, nas casas dos teus servos, e em toda parte do Egito. A terra foi assolada pelos enxames de moscas. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse, ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés, não convém que assim se faça, porque é abominação aos egípcios, o que havemos de oferecer ao Senhor nosso Deus, sacrificando nós a abominação dos egípcios perante seus olhos. Não nos apedrejarão eles? Havemos de ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordena. Então disse Faraó, eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifício ao vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe, e orai por mim. Respondendo Moisés, eis que saio da tua presença, e orarei ao Senhor, que esses enxames de moscas se aparte amanhã de Faraó, o seu servo, o seu povo. Somente não torne mais Faraó a proceder dolosamente, não deixando ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E apartou os enxames de mosca de Faraó, do seu servo, do seu povo. Não ficou uma sequer, mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração e não deixou ir o povo. Deus falava com Moisés, ela falava com Faraó, Deus endurecia o coração de Faraó, aí o que Moisés falava que ia acontecer, acontecia. Faraó mandava chamar Moisés de novo, falava com Moisés, ia liberar, Moisés orava e Deus cessava a praga. Mas o coração de Faraó estava sendo endurecido, porque na hora certa, ia ter o livramento. Capítulo 9, Êxodo capítulo 9.
Depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda os retiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas. Haverá uma pestilência muito grave, muito grande. Versículo 4, mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito. Quer dizer, a praga seria todo lugar, mas o que era dos filhos de Deus estava debaixo de cobertura. Entre o gado de Israel e o gado do Egito. E não morrerá nada de tudo que pertence aos filhos de Israel. Ia ter perda, ia ter morte, mas só de quem era do Egito, que fazia parte do Egito. Os filhos de Deus, mesmo estando lá no Egito, Deus tinha um compromisso, uma aliança com eles, que foi firmada através de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vendo? Vou ler de novo. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo o que pertence aos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isso na terra. Fez, pois, o Senhor isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou ver, falou: vai lá ver no gado dos outros se morreu. Não morreu, só do nosso. Eles, nada de ruim aconteceu. Deus tem compromisso com quem tem compromisso. Deus vai proteger você através da sua fidelidade com ele. Então Faraó mandou ver, e eis que do gado dos israelitas não morreram sequer um. Mas o coração de Faraó se obstinou e não deixou ir o povo. Quanto mais acontecia sinais, quanto mais Moisés falava, mais o coração de Faraó era endurecido. Versículo 7. E Faraó mandou ver, e eis que do gado dos israelitas não morreram sequer um. Mas o coração de Faraó se obstinou e não deixou ir o povo. 8. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. Quer dizer, deixa eu ver aqui. Nós estamos no 9, né? 9 e 8. 8 diz assim: a sexta praga, né? Que já é a sexta praga. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai vossas mãos cheias de cinza. Não é? Tomai mãos cheias de cinza. Ali está mãos cheias. Seria mão. Mão, ali ficou errado aqui. Seria mão cheias de cinza de fogo. E Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. Então era para encher as mãos cheias de cinza de fogo e era para espalhar. Versículo 9. E ela se tornará um pó fino sobre toda a terra do Egito, e haverá tumores que arrebentarão em úlceras nos homens, no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomarão cinza do forno, e eles tomaram cinza do forno e apresentaram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e ela se tornou tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado. Os magos não podiam manter-se diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Quer dizer, os adivinhadores de Faraó, todos eles, apareceu tumor também no corpo deles. Eles faziam os encantamentos deles, mas não resolviam.
Versículo 12. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. É Deus que endurecia. Aqui já era Deus trabalhando. Deus falava com Moisés e Arão falava com o Faraó, Deus ia lá e endurecia o coração de Faraó. E aí vem a praga. E aí se cumpriu o que Moisés falava. E Moisés orava, Deus ia lá e retia a praga. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e esse não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó, e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos, sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Deus em toda a terra. Versículo 15. Agora, por pouco teria eu estendido a mão e ferido a ti e ao teu povo com pestilência, e tu terias sido destruído na terra. Mas, na verdade, para isso te hei mantido com vida, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, não deixando ir. E eis que amanhã, por esse tempo, se fareis chover saraiva tão grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundada até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, porque sobre todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, cairá a saraiva e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir o seu servo e o seu gado para as casas. Mas aquele que não se importava com a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que caia saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais, sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, seu cajado, e o Senhor enviou trovões e saraiva, e fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Havia, pois, saraiva misturada com fogo, saraiva tão grave qual nunca houverá em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito, e tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde se achavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses trovões da parte de Deus e essa saraiva. Eu vos deixarei ir e não permanecereis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: logo que eu tiver saído da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Ora, o linho e a cevada foram danificados, porque a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Mas não foram danificados o trigo e a espelta, porque não estava crescendo. Você vê aqui o trigo
Êxodo 9 ainda. 9:32. Diz assim: mas o trigo e o centeio não foram feridos. Quer dizer, espelta, o centelho, não foram feridos, não foram danificados, porque ainda não estava crescido. Vamos lá. Saiu, pois, Moisés da cidade, da presença de Faraó, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caía mais sobre a terra. Vendo Faraó que a chuva e a saraiva e os trovões tinham cessado, continuou a pecar, e endureceu o seu coração, e ele e os seus servos. Versículo 35. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito. Quer dizer, Deus endureceu o coração dele, e via a praga. Deus mostrava sinal. Êxodo capítulo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração. Porque foi eu tenho endurecido o seu coração e o coração do seu servo, para manifestar esses meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que operei entre eles, para que vos saibais que eu sou o Senhor. Foram, pois, Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusares humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se tu recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos aos seus termos. E eles cobrirão a face da terra, de sorte que não se poderá ver a terra, e comerão o resto do que escapou. O que vos ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Deus está falando o que ia acontecer. Versículo 6. E encherão as tuas casas, as casas de todos os teus servos, as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, nesse dia, desde o dia em que apareceram na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram: até quando este homem nos há de ser o laço? Deixa-os ir, deixa aí os homens, para que sirva ao Senhor, seu Deus. Porventura não sabeis ainda que o Egito está destruído? Pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, e com os nossos rebanhos, e com o nosso gado. Havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir, a vós e os vossos pequeninos. Os vossos pequeninos. Olhai, porque há mal diante de vós. Não será assim. Agora ide-vos, os homens, servi ao Senhor, pois isto é o que pediste. E foram expulsos da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: quanto aos gafanhotos, estenda a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham eles sobre a terra do Egito, e coma toda a erva da terra e tudo que deixou a saraiva.
Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, e todo aquele dia e toda aquela noite, e quanto amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Subiram, pois, os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e pousaram sobre todos os seus termos. Tão numerosos foram que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Pois cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, e deixara a saraiva. Nada verde ficou, nem de árvore, nem de erva do campo, por toda a terra do Egito. Então Faraó mandou apressadamente chamar Moisés e Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, perdoa-me, peço-vos, somente esta vez, o meu pecado, e orai ao Senhor vosso Deus, que tire de mim mais esta morte, mais esse problema, mais essa morte. Versículo 18. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas, trevas, devem ser espessas, em toda a terra. Vamos ver aqui na Bíblia. Quando a gente lê ali e vê que tem meio fora um pouquinho, vamos conferir na palavra. Que ali está em PDF, né? Mas aqui na Bíblia Sagrada completa. 10:22. 10:22. A nona praga. E Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. É isso mesmo, espessas. Espessas. Quer dizer, uma treva tremenda por 3 dias. Não se viram um aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas para todos os filhos de Israel havia luz nas suas habitações. É tremendo demais o nosso Deus. Então mandou Faraó chamar Moisés e disse-lhe: servi ao Senhor, somente fique os vossos rebanhos, o vosso gado, mas vão juntamente convosco os vossos pequeninos. Moisés, porém, disse: tu também nos tens de dar nas mãos sacrifício e holocausto, para que possamos oferecer o sacrifício ao Senhor, nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma ficará. Quer dizer, nenhuma aqui ficará. Está errado. Nenhuma ficará. Porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não o quis deixar ir. E disse, pois, Faraó a Moisés: retirai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires, o rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés: disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto. Amém? Amanhã nós vamos continuar a leitura no livro de Êxodo. Então nós vemos essa reflexão, a reflexão dessa palavra, a revelação de Deus desta palavra. Que Deus venha trazer para você conhecimento, crescimento, através dessa leitura bíblica da palavra de Deus. Anota na sua Bíblia, é importante você estar lendo, vai anotando.
anota, ou pega um caderno, vai anotando e vai marcando, lê. Não tem como o bispo dar um estudo profundo, mas na escola tem um estudo profundo. Mas vamos à nossa reflexão. Quer dizer, Deus luta pelo seu povo. Coração endurecido atrás da libertação. Mas Deus estava fazendo isso para agir na hora certa. Amém? Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Êxodo capítulo 9, versículo 14, foi falado. O próprio Deus falando. Quer mostrar porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Vamos lá. Vamos à reflexão da palavra de Deus. Vamos à reflexão. O que nós vamos aprender aqui hoje? Primeiro, as pragas se intensificam sobre o Egito. Segundo, Faraó reconhece momentaneamente o erro, mas não se arrepende. Então não adianta, às vezes, a pessoa conhecer o erro e não se arrepender. O coração de Faraó se endurece repetidas vezes, porque o próprio Deus estava trabalhando. Deus distingue seu povo do Egito. Deus ensina que resistir à sua voz gera consequência, mas obedecer gera livramento. Para um era livramento, para o outro era praga, era morte, era sofrimento. Vamos, então, trazer uma pequena abordagem desse estudo de hoje, da leitura de hoje. Êxodo capítulo 9, versículo 12 fala: porém o coração de Faraó se endurecia. Em ignorar a voz de Deus, endurece o coração e prolonga sofrimento. Então guarda isso. Ignorar a voz de Deus endurece o coração e prolonga o sofrimento. Mais sofrimento a pessoa vai ter. Foi isso. Na medida que Deus usava Moisés e Arão para falar com o Faraó endurecia o coração, mais sofrimento vinha sobre ele, vinha praga sobre ele, vinha perda sobre ele, vinha perda sobre o seu povo. Então, isso é muito sério no mundo espiritual. Quais são as lições práticas que tiramos desse estudo de hoje? Quais são as lições? Quais são as lições práticas que nós temos que levar para a vida? Arrependimento parcial não gera libertação. É tipo perdão da boca para fora. Agora eu perdoei, mas depois você fica julgando a pessoa. Então não perdoou. Não perdoou. Então arrependimento parcial não gera libertação. Faraó se arrependeu apenas diante da dor. Diante da dor ele arrependia. Falava, não, pode ir, vou te levar. Depois falava, não, vai não. Depois que Moisés orava, tirava a praga, não, vocês não vão mais não. Aí Deus falava, porque ele falava, vai vir outro. Então, pior. Então Deus deseja mudança real e não momentânea. O arrependimento parcial não gera libertação. Deus deseja ter mudança real. Outra coisa, Deus fez a diferença entre o seu povo e o mundo. O faraó, o povo do faraó do Egito. Deus fez diferença. As pragas não atingiram o que Israel da mesma forma que atingiu o povo do Egito. Então, quem pertence a Deus fica debaixo de proteção, é guardado. Outra coisa, o orgulho impede o agir de Deus. O orgulho impede o agir de Deus. Faraó não se humilhou totalmente. Ele não se humilhou. O orgulho sempre atrasa. O orgulho de Faraó trouxe para ele sofrimento. O orgulho sempre atrasa a bênção. Outra coisa, Deus fala repetidas vezes antes do juízo final. Por que Deus faz isso? Para nos preparar.
para nos preparar para o juízo final. As pragas foram alertadas. Deus falou, vai vir isso, Moisés, vai lá e fala com ele que vai acontecer isso, isso, isso. Pede ele para liberar o povo. Aí ele ia lá, falava o que ia acontecer, pedia, e não liberava não, aí acontecia a praga. Aí ele ia atrás de Moisés, Moisés, vem cá, por que está acontecendo isso, 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 isso? Ora lá, eu vou orar amanhã, aí Deus vai cessar. Moisés orava, Deus cessava. Aí Faraó não liberava, aí vinha outra praga. Então, Deus fala repetidas vezes antes do juízo. As pragas foram alertas. Deus é paciente, mas eu quero te dizer, ele também é justo. Deus é paciente e ele é justo. Ele nos dá a oportunidade, dias após dias, de nós sermos melhor. E ele nos deu o hoje para nós chegarmos diante dele, orarmos e pedirmos perdão e consertar nossa vida e viver uma vida de comunhão, de obediência com ele, a palavra dele, para nossa salvação. Então, o dia mais importante é o hoje. Hoje é o dia de você ter vida e comunhão com Deus. Amém? Então, Deus fala repetidamente. Outra coisa, obediência traz livramento, proteção, vitória. Israel foi preservado por ouvir a Deus. Na casa dos outros tinha sangue, a torneira saía do sangue. Na casa dos filhos de Israel, a água saía do. As pragas da morte tocou na vida dos egípcios, mas do povo de Deus, os animais não morreram. Você está entendendo? Deus tem compromisso com o teu povo, com os teus filhos. Então, Israel foi preservado por ouvir a Deus. E ouvir a Deus é um caminho de proteção. Ouvir a Deus, você está seguindo o caminho de proteção. Vamos fazer nossa oração? Na oração de hoje, eu aconselho você pedir a Deus. Senhor, guarda o meu coração de toda dureza espiritual. De tudo que não presta. Você não pede a Deus, né? Para Deus tirar o coração de pedra, coloca um coração de carne, um coração que venha honrar e glorificar o nome do Senhor. Pede a Deus, dai-me um espírito sensível à tua voz, um espírito obediente que ouve e obedece a tua voz. Peça a Deus, ajuda-me a obedecer, prontamente viver em teus caminhos. Essa é a oração que você precisa fazer buscando a Deus. Vamos orar? Então vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai, ó Deus, Criador dos céus e da terra, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, guarda o nosso coração de toda dureza, seja material ou espiritual. Dai-nos, Senhor, um espírito sensível à tua voz, que nós venhamos dar ouvido à tua voz, obedecer a tua palavra, viver segundo o teu plano. Meu Deus, prepara o teu povo, teus filhos, para que eles possam ter vida e comunhão com o Senhor, comunhão com a tua palavra, viver a palavra revelada, porque eu coloco a vida dessa pessoa nas tuas mãos, meu Deus. A tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Que o Senhor venha renovar a fé, a comunhão desta pessoa. Porque eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e a sua vida. Leia a Bíblia, leia a palavra, tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão com a palavra e viva a palavra, para Deus mudar a história da tua vida. Amém? Estamos chegando aí ao final. Tem algumas orientações práticas que eu sempre dou após a reflexão.
A revelação prática para hoje, o propósito prático para hoje. Examinar o quê? O coração. Segundo, responder prontamente à voz de Deus e viver em obediência. E a frase do dia é: corações sensíveis acelera a libertação. Corações endurecidos prolonga a dor e o sofrimento. Vou repetir. Corações sensíveis acelera a libertação. Atrai a libertação. Corações endurecidos prolongam a dor e sofrimento. Um abraço. Deus abençoe. Fique com Deus. E até amanhã com mais uma reflexão da palavra. Você que ainda não segue o bispo, está embaixo do vídeo, clique em seguir, quer dizer, inscrever-se, dê um joinha, clica no sininho, vai abrir a janela, clica em todos e compartilhe essa mensagem conosco. Vamos evangelizar, vamos ler a Bíblia Sagrada, vamos ter comunhão com a palavra. Pega a sua Bíblia e anota. Pega a Bíblia, anota. Você que tem a Bíblia do capelão, da Conaep, anota na sua Bíblia. Amém? Você que está participando também nos estudos, né? Tem vários irmãos que estão estudando a Bíblia na ordem literária, mas também tem irmãos que estão participando conosco através da escola, aí já a Bíblia na ordem cronológica da Bíblia Sagrada. Um abraço, Deus abençoe, fique com Deus, até amanhã, com mais uma leitura da Palavra do nosso Deus.